Boa noite. No Questão Aberta de hoje, nós vamos conversar sobre as eleições municipais deste ano, que ficaram encerradas no último domingo. E a nossa convidada é a socióloga e cientista política Carla Micheli. Doutora Carla, qual é a avaliação que a senhora faz do resultado das eleições que tivemos em segundo turno no último domingo? Boa noite, Edson. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Eu devo dizer que as eleições este ano, elas apresentaram uma heterogeneidade muito grande em termos de candidatos, de diferentes perfis ideológicos, diferentes matizes. E nós tivemos como resultado do primeiro turno uma eleição que ficou polarizada entre candidatos que representam duas máquinas administrativas, né? Um candidato do governo do estado, o candidato que acabou vencendo a eleição em segundo turno, e o candidato da Prefeitura de Fortaleza. Então, foram dois candidatos que chegaram ao segundo turno graças aos seus padrinhos políticos, graças aos acordos que eles conseguiram fazer, arregimentando outras coligações, outros partidos políticos. E esse poder de arregimentação de outras lideranças foi o que garantiu a um dos candidatos, ao Roberto Cláudio, a sua vitória no segundo turno. Então, a eleição que começou extremamente competitiva, com quadros importantes da política cearense, mas acabou se definindo no segundo turno entre dois candidatos que disputavam a partir de máquinas administrativas e de cabos eleitorais muito fortes. Doutora, dava para a gente já prever essa polarização no início da disputa do segundo turno, quando nós tínhamos aí 10 candidatos, levando-se em consideração que os dois candidatos que foram para o segundo turno eram talvez os mais desconhecidos. Eu digo talvez porque tínhamos dois outros candidatos que estavam participando da disputa por partidos, no caso o PPL, né, e o PSDC, que também poderíamos dizer que eles eram pessoas praticamente desconhecidas, embora um deles tenha disputado já uma eleição proporcional, o professor Valdeci, no caso. Mas dava para a gente vislumbrar essa polarização? Eu acredito que desde o primeiro turno já se havia essa concepção de que um candidato que apresentasse esse discurso da continuidade, sobretudo em virtude de uma marca que é o lulismo, inegavelmente é um dos maiores cabos eleitorais, se não o maior cabo eleitoral do Brasil ainda hoje. Então, um candidato que apresentasse esse discurso da continuidade, que foi o candidato apresentado pelo PT, pela prefeita Luiziane Lins, e um outro candidato que conseguisse arregimentar em torno de si, que conseguisse ganhar a adesão daquele eleitorado, daquela parte da população insatisfeita com a atual gestão. Há todo um eleitorado fortalezense hoje que não se sente contemplado com a administração atual. Então, acredito que, em virtude disso, essas pessoas acabaram optando por candidatos que apresentaram um discurso mais de crítica, que deixaram mais evidente que se colocavam no campo oposto. Então, sobretudo, em relação ao candidato Roberto Cláudio, eu acredito que o discurso da eficiência administrativa, né, em contraposição a um discurso da morosidade, a um discurso de uma administração que deixou muito a desejar, foi o que gerou essa polarização. Então, de um lado, um candidato que apresentava o discurso da continuidade, que realmente Fortaleza avançou muito nesses últimos anos, nesses últimos 7 anos e meio com a administração Luiziane Lins, e do outro lado um candidato que dizia que não, né, que a cidade poderia ter avançado muito mais, que a cidade poderia ter feito muito mais. E aí esse eleitorado mais crítico, esse eleitorado que não se sentiu contemplado com a administração, acabou optando por outros candidatos, né? No primeiro turno, acredito que grande parte desse eleitorado que não se sentiu prestigiado pela administração Luiziane Lins também escolheu o candidato do PDT, o candidato Heitor Ferri, que teve uma votação expressiva, inclusive contrariando pesquisas que haviam sido divulgadas no dia anterior ao dia da votação e a própria pesquisa Boca de Urna, que foi divulgada por um dos institutos de pesquisa no domingo, que apontava que o candidato Heitor Ferri ficaria em 4º lugar na disputa.
e quando os votos foram computados, o Heitor Ferrer terminou a disputa em terceiro lugar. Então, acredito que ele também tenha representado esse eleitorado, essa parcela do eleitorado que não se sentiu satisfeito com a atual administração e, ao mesmo tempo, fazia uma crítica a essa manutenção, a essa ligação entre um prefeito e um governador do mesmo partido, né? Há todo um eleitorado também que acredita que manter prefeito e governador do mesmo partido gera uma monopolização do poder e que isso pode ser danoso à atividade política. Então, no primeiro momento, optaram pelo candidato Heitor Ferrer e, nesse segundo momento, parte desse eleitorado, a parte mais significativa, mais expressiva desse eleitorado, acabou migrando para a candidatura do Roberto Cláudio. Doutora, é bom nós termos uma quantidade de candidatos disputando a prefeitura, como nós tivemos no primeiro turno, 10 candidatos para chegarmos a 2. Eu acredito que hoje nós temos uma quantidade muito grande de partidos políticos no Brasil e o pior é que esses partidos políticos, em termos de conteúdo programático, em termos de proposta, muitos se assemelham, né? Então, na realidade, são muitos partidos representando poucas ideologias. Eu acredito que, e aí para citar um cientista político chamado Dow, né, que elaborou um conceito de poliarquia, eu acredito que quanto maior o número de candidatos que disputem nas mesmas condições, né, que se garantem o princípio da isonomia, que todos os candidatos tenham as mesmas condições de disputa, quanto maior for o número de propostas, quanto maior for o número de ideologias, mais o eleitorado ele vai se sentir à vontade para escolher aquele que mais se aproxima do seu ideal de representação. Então, quando você tem candidatos que, de fato, representam ideologias, que promovem a discussão, que apresentam diferentes plataformas, é importante que isso ocorra porque é esse dissenso, é essa construção de projetos que fortalece a democracia. Mas essa isonomia, ela, se existir, ou que deva existir, é em razão dos próprios partidos, das próprias condições dos candidatos. Quer dizer, nós temos partidos grandes, temos partidos médios, temos partidos pequenos. Então, esses partidos, eles têm os espaços que a sociedade já garantiu para eles, de grande, de médio e de pequeno. Então, como se falar em isonomia de candidaturas? Na realidade, o que a gente tem percebido é que alguns partidos eles não conseguem chegar à grande parte da população exatamente porque não disputam nas mesmas condições, né? Eu acredito que um dos pontos mais importantes da reforma política seja exatamente aquele que trata do financiamento exclusivamente público de campanhas eleitorais. É muito estranho, e soa muito estranho para o eleitor de uma maneira geral, que um candidato ele possa contar com uma superestrutura de campanha, com carro de som, com propaganda televisiva, muito bem produzida, com grandes profissionais contratados para essas campanhas, se utilizando de grandes máquinas, enquanto outros candidatos não têm sequer um carro para que ele próprio possa se deslocar pela cidade, para visitar o eleitorado, não tem condições de produzir programas eleitorais que de fato cheguem de uma maneira atrativa, de uma maneira mais digerível para esse eleitor. Então, acredito que o financiamento ele seja condição indispensável para que a gente possa democratizar o processo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já já estaremos de volta com a segunda parte do Questão Aberta. No Questão Aberta de hoje, nós estamos conversando sobre as eleições municipais que terminaram no último domingo. Doutora Carla, ainda sobre essa questão da isonomia. Se nós vivemos num regime democrático, não é o regime da livre escolha, não é? De que todos podem fazer e dizer ir e vir, como se estabelecer numa eleição que todos os candidatos, o candidato de um partido que tem 100 deputados federais, igual a um candidato que não tenha nenhum deputado federal, ou que só tenha 5 deputados federais, que não tem nenhum representante na Câmara Municipal, o outro que tem 15, 20 vereadores, 5, 8. Como fazer essa isonomia? Que democracia é esta?
É verdade, né? Alguns partidos, de fato, eles não possuem essa representação. Eu acho que cabe ao eleitor, né, quando esses partidos, eles começam a surgir, essas siglas se multiplicam, cabe ao eleitor saber diferenciar. Aqueles partidos que são partidos que nasceram com propósitos oportunistas, partidos de aluguel, siglas que existem somente para beneficiar determinadas pessoas, e saber diferenciar daqueles partidos que realmente se colocam na disputa com um projeto diferente para a sociedade. Então, há que se estabelecer essa diferença entre essas duas espécies de partidos políticos, né? Eu acredito que isso deva passar pela construção do eleitor, né? Nesse aspecto, particularmente, né, a reforma política fala, inclusive, em cláusula de barreira, né? Eu acredito que isso não deva ser institucionalizado. Eu acredito que o eleitor é que deve estabelecer essa diferenciação, e aí, obviamente, volto a enfatizar que, para que isso ocorra, é necessário que esses partidos eles tenham também um espaço de exposição, um espaço de visibilidade, para que eles possam chegar à população, e aí sim, é que o eleitor cada vez mais, com acesso a uma pluralidade de informações e de ideologias, ele possa escolher aquela ideologia, aquele partido, aquele candidato que mais se aproxime do seu ideal de representação. Eu acho que a gente tem que avançar muito no sentido de garantir que partidos novos, ideias novas, novas lideranças, elas possam ocupar esse espaço de visibilidade, para que elas aí sim consigam galgar, consigam chegar de fato às instâncias de poder e que participem de processos decisórios fundamentais. Então, acredito que isso é parte do nosso amadurecimento democrático. Doutora, como se explicar a situação de candidatos no primeiro turno, como o candidato Moroni Torgan e como o candidato o senador Inácio Arruda, duas pessoas muito conhecidas do eleitorado, não é? Quer dizer, a visibilidade eles têm, eles poderiam não ter, como não tiveram realmente, tempos de televisão tão grande quanto os outros dois candidatos que foram para o segundo turno tiveram, exatamente por isso, porque o PCdoB está aí há 70 anos, mas o eleitorado brasileiro quis que ele continuasse pequeno. Por que o eleitorado quis que ele continuasse pequeno? Ele tem pouco tempo de televisão. Como uma reforma política poderia chegar e dizer assim, não, o PCdoB tem 70 anos, ele vai ter 10 minutos de televisão, igual aos outros também. Como? Isso não seria uma grosseria? E como explicar a situação desses dois na disputa? O Inácio Arruda, quando ainda era pré-candidato a prefeito de Fortaleza, ele aparecia em primeiro lugar nas primeiras pesquisas, né? Era um candidato, um pré-candidato, já conhecido da população fortalezense, até porque ocupa um cargo importante, é senador da República, né? É uma figura importante, um quadro importante do PCdoB, que começa a sua trajetória política num movimento de bairros, né? Então tem toda uma trajetória, tem toda uma história política na cidade, mas acredito que no caso especificamente do Inácio, há aí sim uma falta de correspondência, né? Entre aquilo que o eleitor estava esperando e o que o candidato expôs na sua propaganda. Eu acredito que um espaço já seria ocupado pelo Eumano, que seria o da continuidade, e ficou quem melhor fez o discurso contrário à continuidade. Então, o candidato não conseguiu ocupar esse espaço, né? Acredito que há toda também um imaginário acerca das decisões que foram tomadas pelo senador Inácio Arruda e que ainda pesam sobre a imagem dele. Em relação ao candidato Moroni Torgan, como é um candidato que sempre participa dos processos eleitorais no município, né, quando as pesquisas indagam em quem você votaria para prefeito de Fortaleza, né, e quando essa pesquisa é espontânea, o primeiro nome que vem à mente é exatamente o nome do Moroni Torgan, porque a população, inclusive, já se acostumou a tê-lo nos processos eleitorais no município. Né, um candidato que tem um recall, né, e isso foi demonstrado nessa eleição, né, mesmo passando tanto tempo fora do município, ao retornar, no dia, inclusive, da convenção que o legitimou para ser candidato do DEM, no mesmo dia,
ele chegou no município de Fortaleza e conseguiu ter a votação que teve, né? É fato, Edson, que a votação dele já diminuiu, o recall já diminuiu em relação a eleições passadas, né? Mas acredito também que não conseguiu, né? O discurso não conseguiu chegar a essa parcela da sociedade que se sentia insatisfeita com a administração municipal e ele não consegue ocupar esse espaço. Então, quem construiu melhor esse discurso, né? O discurso da crítica, o discurso da ineficiência administrativa foi o candidato Roberto Cláudio, né? Ele tinha toda uma história e os apoios políticos, né? O próprio governador Cid Gomes é bem avaliado no que se refere à eficiência administrativa e foi um cabo eleitoral importante nessa disputa. Em relação aos partidos políticos, né? Eu volto a dizer que é necessário garantir a igualdade. Eu acho que a própria legislação, e esse é o primeiro papel da lei, é de educar a sociedade, né? Principalmente numa sociedade em que alguns setores realmente que historicamente foram colocados em uma situação subalterna, a legislação ela cumpre um papel importante quando ela dá iguais condições para que esses indivíduos eles possam entrar na disputa, né? Então acredito mais uma vez que a reforma política ela é urgente no Brasil, né? A gente tem dito isso já há muito tempo e nessa reforma política o financiamento público de campanhas eu acredito que deva ser um dos principais pontos a serem considerados. Nós vamos fazer mais um intervalo e já estaremos de volta com a terceira etapa do Questão Aberta. No Questão Aberta de hoje, nós estamos conversando sobre a eleição municipal encerrada no último domingo. Doutora Carla, nós falamos aqui sobre a situação do Moroni, falamos sobre a situação do Inácio e o Marcos Calles. Como é que se avalia a participação dele nestas eleições? O Marcos Carlos, candidato do PSDB, né, um partido que tem sofrido muitas baixas, eleição após eleição, né, inclusive alguns quadros importantes do partido aqui no Ceará, em virtude da ligação com o governo do estado, com o PSB do Cid Gomes, acabaram migrando, né, deixaram o PSDB e foram para o PSD. Eu acredito que o Marcos Carlos, ele conseguiu nessa eleição apresentar inclusive um discurso mais coerente, mais diferente do discurso que ele havia apresentado 2 anos atrás, né? Apareceu na campanha de forma mais serena, mas também não conseguiu ocupar esse espaço, né? Que foi o espaço destinado ao candidato que realmente mostrasse a crítica, mas que ao mesmo tempo conseguisse exercer esse fascínio sobre o eleitor e que tivesse um grande padrinho, né? Eu acho que o diferencial desses candidatos que conseguiram chegar ao segundo turno foram os apoios eleitorais, né? Os grandes padrinhos políticos fizeram realmente a diferença nesse pleito. Como é que se explica a situação no Ceará e no Brasil, lógico, do DEM, antigo PFL, e do próprio PSDB, que eram 2 grandes partidos que tínhamos no país, juntamente com o PMDB e PT, né? Quer dizer, esses 2 partidos, PSDB e DEM, estão agora muito aquém da situação em que experimentaram até 10 anos atrás. Como se explicar isso? A política tem esse componente do dinamismo, né? Eu acredito que o PSDB, né, ele começa a minguar em virtude de um discurso que passou a ser o discurso hegemônico construído pela oposição, sobretudo pelo Partido dos Trabalhadores. Conseguiram construir um discurso extremamente eficaz de combate às políticas que foram implementadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Inclusive, Fernando Henrique Cardoso passou a ser sistematicamente escondido nas campanhas eleitorais do PSDB, né? Eu acredito, Edson, que faltou ao PSDB habilidade para construir um discurso contra-hegemônico, né? Para mostrar o que durante o governo Fernando Henrique Cardoso foi implementado no Brasil e que foi bem sucedido, né? Nós temos uma política econômica, uma estabilidade econômica que foi implementada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, é claro que a duras penas, mas foi implementada, foi o
mérito do governo Fernando Henrique Cardoso, mas eles não conseguiram construir esse discurso contra-hegemônico, né? Aí o PSDB, que era um dos maiores partidos do Brasil, gradativamente, campanha após campanha, eleição após eleição, foi minguando, perdendo quadros importantes, porque muitos deixaram o partido, migraram para outras siglas, e aí o partido hoje está nessa situação. Há muito tempo que a gente vem dizendo que o PSDB, ele vai precisar de uma refundação, né? O PSDB é um partido hoje que precisa se refazer. Acredito que seja um partido importante no sentido de representar um partido de oposição, né? Numa democracia é necessário que exista partido que apresente um discurso de oposição, de crítica, até para que o gestor ele esteja mais atento à boa administração, à eficiência em relação à administração pública. Mas o PSDB realmente vai ter que se repensar, vai ter que repensar a sua relação com o filiado, com a sua militância, com as suas bases, com os seus quadros, né? Um partido que realmente vai precisar se refazer para se manter no cenário político brasileiro. Doutora, nós tivemos no primeiro turno 10 candidatos, os partidos estavam melhor distribuídos na campanha, embora os candidatos Roberto Cláudio e Eumano de Freitas reunissem um número expressivo de partidos nas duas alianças, né? Isso no primeiro turno. Nós tivemos 29 partidos participando da eleição, né? Dos 30 que temos no Brasil hoje, e ao final uma boa parte desses partidos ficou com o candidato Roberto Cláudio e ninguém migrou para a candidatura de Eumano. Como se explicar isso? Eu acredito que um dos componentes tenha sido o fato de que no primeiro turno eles apresentaram um discurso de crítica à atual administração, né? Então, o bom senso indicava que eles não deveriam apoiar aqueles que apoiaram, né? Porque houve também candidatos que resolveram manter uma posição de neutralidade. O Heitor Ferrer, embora o partido, o PDT, tenha manifestado apoio ao candidato Roberto Cláudio, o Heitor Ferrer preferiu não participar do segundo turno, né, enquanto cabo eleitoral, assim como Renato Rosendo também. A decisão do PSOL foi manter-se neutro em relação ao segundo turno. Então, assim, aqueles que optaram pelo Roberto Cláudio, né, acredito que tenha sido natural em virtude do posicionamento que eles tomaram no primeiro turno da eleição, né? Na realidade, todos eles disputavam esse espaço que era o espaço da mudança, né, do novo, da proposta de superação disso que está posto na cidade. Então, o bom senso indicou que todos eles migrassem para apoiar o candidato Roberto Cláudio. Além de que eu acredito que essa dificuldade também de conversar com outros partidos, ela se mostra já no primeiro turno, né? Eu acredito que a liderança da prefeita Luiziane Lins pode ter exercido uma influência nesse sentido, assim. Acreditar que poderia lançar um candidato, que ela própria poderia lançar um candidato e que esse candidato seria aceito pela população, a despeito das coligações, né, do apoio de outros partidos e de outras lideranças. Eu acredito que isso também tenha influenciado para que o PT ele tenha ficado, esse grupo do PT ele tenha ficado também nesse isolamento. Doutora, mas como se explicar hoje que ainda se fala em direita e esquerda, os partidos de esquerda não ficarem com o PT? O PSOL saiu da campanha no primeiro turno e desapareceu. O PSTU saiu da campanha do primeiro turno e desapareceu. E o PCdoB resolveu ir para o outro lado, para o lado do Roberto Cláudio, né? Como se explicar essa desunião da esquerda?
Na realidade, assim, se a gente considerar do ponto de vista das siglas, o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, se enquadraria em um partido de esquerda ou de centro-esquerda, né? Então, na realidade, não há nenhuma grande contradição nesse sentido. Mas é exatamente o que você fala, Edson, é a questão da falta de uma convicção ideológica, né? Os partidos, quando nascem, esses partidos de esquerda, eles têm uma convicção ideológica muito forte e, gradativamente, quando vão aprendendo a jogar o jogo dos outros, né, que é esse jogo democrático de participação na política institucional, eles vão abandonando algumas das suas ideologias, né? Isso faz com que em um determinado momento o partido, inclusive, esteja completamente desfigurado. Isso tem acontecido, isso tem, inclusive, gerado muitas saídas, algumas dissidências dentro desses partidos, mas é exatamente isso que a gente vive no Brasil, né? Uma falta de rigor ideológico. A grande maioria dos partidos, eles se assemelham muito em termos de conteúdos programáticos, né? Eu acredito que cabe também aí ao eleitor separar, né? Identificar aqueles partidos que de fato têm alguma coisa e apresentam alguma ideologia daqueles partidos que são partidos oportunistas, interesseiros, porque nós vimos isso acontecer, né? Alguns partidos, algumas siglas que acabaram aderindo ao candidato e, obviamente, essa adesão tem um custo, né? Esses partidos, eles manifestam apoios porque depois, obviamente, eles vão compor esses governos e, de alguma forma, se beneficiar desses governos. Eu acredito que seja extremamente danoso à democracia. Eu acho que isso não acrescenta, pelo contrário, isso não gera nenhum tipo de contribuição, pelo contrário, gera só esse sentimento, né, de que a administração pública acaba se tornando cabide para pendurar ali alguns partidos, alguns membros de partidos que são puramente oportunistas. Nós vamos fazer mais um intervalo e já estaremos de volta com a penúltima etapa do Questão Aberta. No Questão Aberta de hoje, nós estamos conversando sobre a eleição municipal encerrada no último domingo. Doutora Carla, falamos aqui de quase todos os candidatos. Agora, como é que se analisa esta posição hoje, ainda hoje, do deputado estadual Heitor Ferrer em contestando o resultado da eleição e se dizendo o prefeito eleito pelo voto consciente do eleitor, independente, livre, instruído, né, como se os demais não fossem? Como se analisa essa situação, esse comportamento do candidato, o deputado Heitor Ferrer? Edson, voto livre de influência não existe, né? As influências, elas são múltiplas. O eleitor, ele pode ter sido influenciado por um padrinho eleitoral, o eleitor pode ter sido influenciado pela compra de voto, o eleitor pode ter sido influenciado por colegas de trabalho. Então, livre de influência não existe esse voto, né? Nós somos seres sociais, portanto, estamos suscetíveis a várias influências. Agora, o que ocorreu em relação a reclamação, a indignação do candidato, então candidato Heitor Ferrer, né, é legítimo, assim, no sentido da gente pensar qual deve ser o papel dessas pesquisas eleitorais, né? A gente sabe, aí é bom que o eleitor também cada vez se conscientize mais disso, de que as pesquisas, elas são um retrato de um momento, né, e um momento que pode mudar o sabor dos acontecimentos. Teve muita gente que decidiu o voto na hora lá que estava na cabine de votação e aí decidiu o seu voto, modificou o seu voto, né? Nós temos no Brasil um voto que é extremamente volátil. Então as pessoas, elas muitas vezes estão convictas a votar em um determinado candidato e de um dia para o outro essa convicção cai por terra. Então as pesquisas, elas apontam apenas o retrato de um momento que pode mudar, né? Então, é cada vez mais necessário que o eleitor, ele vote, né, de acordo com as suas convicções, né? Que o eleitor vote naquele candidato que mais se aproxima do seu ideal de representação. Então, assim, é claro que é legítimo que o ex-candidato, né, o deputado Heitor Ferrer, questione, que ele se sinta injustiçado, né? E é fato que todos eles que perdem, né, que não conseguem a vitória, eles se sentem injustiçados. É legítimo que isso ocorra.
mas sugeriu o cancelamento do pleito em virtude disso. Aí há um certo exagero, né? A gente não teria, inclusive, nem como mensurar. É claro que as pessoas falam, né, nos ambientes que nós frequentamos, que votariam no candidato se soubessem que ele estaria no segundo turno, que ele tinha possibilidade de estar no segundo turno, porque tem também o chamado voto útil, né? Algumas pessoas não querem acordar cedo no domingo, ter que pegar uma fila para votar, para perder o voto, né? Então, e outras ainda acham assim, já que todos são iguais. Isso é uma concepção errada, né? Quer dizer, completamente errada. Completamente errada. Não perde o seu voto porque votou num candidato que não foi eleito. Não foi eleito, né? Exatamente. Você participou de um momento da democracia e que você achava que aquele seu que era o melhor. Exatamente, mas ainda tem muito disso, né? De algumas pessoas que... E aí também há toda uma escolha racional nisso, né? Porque muitas pessoas optaram por outro candidato, não porque achavam que o candidato era melhor, mas é porque achavam que o outro candidato teria condições de disputar o segundo turno. Então, assim, há também uma racionalidade, né? O voto, ele é racional, existe uma estratégia, né? Uma racionalidade no eleitor, que para alguns pode parecer estranho, mas existe todo um cálculo Doutora, nisso. Eu confesso, pessoal, que eu não estou gostando dessa posição dos candidatos derrotados que estão reclamando do resultado da eleição. No caso das pesquisas, a senhora já muito bem explicou, as pesquisas são um retrato daquele momento, né? Susceptível a mudança imediatamente após a sua conclusão. E todos os candidatos que participam de uma disputa majoritária com perspectiva de ganhar, com o ânimo de ganhar, eles têm na sua estrutura de campanha um instituto de pesquisa fazendo pesquisa, que ele pode publicar essa pesquisa. O deputado Heitor Ferro, no comitê dele, se ele tinha perspectiva de ganhar, se ele via isso, ele devia ter um instituto de pesquisa a fazer essa pesquisa. Bastava que registrasse no Tribunal Regional Eleitoral 5 dias antes e ele publicaria o resultado da pesquisa dele. Se não tivesse um grande jornal, uma grande rede de rádio, de televisão, ele publicaria no horário eleitoral dele. Ele tinha isso para fazer. Não fez. Não fez. Depois questionar, pedir a anulação do pleito, pedir para ser incluído no segundo turno. Não. Confesso que não gostei. De forma acho alguma. Que isso não é democrático. Também acho que sim. Ele pode manifestar sua indignação, obviamente. Com todo o direito. Pedir a eleição do pleito em virtude disso não há nem como mensurar, Edson, quanto do eleitorado deixou de votar num candidato porque o resultado apresentava-se desfavorável àquele candidato. Então não há nem como mensurar. Isso é de uma ordem tão subjetiva, né, que não tem como considerar esse elemento para que se peça a anulação de um pleito. Doutor, a propósito, agora muito menos, mas até umas 2 ou 3 eleições para trás se questionava a urna eletrônica. Ainda há espaço para se questionar a nossa eleição? Não, dessa perspectiva não, né? Nós temos um processo hoje informatizado que inclusive é exemplo para o mundo todo, né? Acredito que há um rigor muito grande da justiça eleitoral, né? Nós vimos isso acontecer nesse pleito, assim, no sentido de garantir a idoneidade do pleito. Então, nesse aspecto, não, né? Tinha muito na época que era a votação manual, né? Em que a gente participava das apurações. E aí havia, assim... demorava 15 dias. Demorava muito tempo. Era as cédulas no envelope. Às vezes eram uns rabiscos que tinham numa cédula, e aí quem estava lá contando dava ganho para o seu candidato. Então, tinha todo tipo de fraude, todo tipo de influência, né? Os votos brancos eram divididos entre a liderança. Exatamente. Então, tinha toda uma série de fraudes e de impedimentos à democracia. Hoje nós temos um processo informatizado, né? Claro que algumas práticas elas se mantêm, Edson. Infelizmente ainda temos algumas práticas extremamente tradicionais que já deveriam ter sido banidas do nosso processo democrático, mas elas persistem. Dos próprios candidatos, né? Dos próprios candidatos. Partidos. Exatamente, mas o processo é um processo idôneo, não há como questionar isso, né? Realmente o resultado é aquele que foi manifestado pelo povo e que é soberano, portanto deve ser respeitado. Doutor, essas manifestações
que se falou muito agora. Depois no último bloco nós vamos falar sobre essa manifestação também do É Humano, parecida com a do Heitor. Essas manifestações do dia da eleição, que se fala em boca de urna, essa movimentação na cidade, isso é assimilável? Isso é tolerável? Isso muda a eleição? A boca de urna, na realidade, há também toda uma racionalidade nisso, né? Boca de urna, compra de voto, né? Eu acredito que tudo isso faça parte ainda de um cenário em que a política está muito distante das pessoas, né? Muitas pessoas veem no momento eleitoral o momento de se beneficiar da atividade política. E aí essas distorções ocorrem com alguma frequência, né? Mas não acredito que elas tenham sido decisivas para o pleito. Eu acho que outros componentes, eles devem ser levados em conta. É claro que se houve, deve ser apurado, né? Porque trata-se de crime eleitoral, então deve ser investigado, mas eu acho que outros componentes, eles foram importantes para que se definisse o prefeito de Fortaleza. Nós vamos fazer mais um intervalo e já estaremos de volta com a última parte do Questão Aberta. No Questão Aberta de hoje, nós estamos conversando sobre a eleição municipal que terminou no último domingo. Doutora Carla, nós falamos no bloco anterior, eu perguntei à senhora sobre que avaliação poderíamos fazer desta posição do deputado Heitor Ferrer em questionando o resultado ainda do primeiro turno, que ele disse se sentiu prejudicado, que iria anular a eleição e depois queria participar do segundo turno, e agora, terminado o segundo turno, é o candidato É Humano de Freitas, que diz que houve compra de votos, que houve crime eleitoral e que a eleição deve ser anulada. Como se avaliar isso de um candidato que disputa o segundo turno, que teve uma votação expressiva, muito expressiva, e que tinha uma estrutura de campanha bem montada, como o seu adversário também tinha, com bons advogados, e não fez nenhuma denúncia oficial desse crime eleitoral no dia da eleição? Como se justificar um comportamento desse? Eu também achei estranho, né, quando eles divulgaram na imprensa que numa semana depois, após o pleito, apresentariam provas de que, de fato, a eleição foi fraudada, né? de que houve práticas ilícitas. Achei estranho esse tempo, né? Para se apresentar provas de que, de fato, isso ocorreu. Né? Edson, é essa situação, né? De pessoas que não conseguem a vitória e elas sempre vão se sentir injustiçadas, né? Eu acredito que até pode ter existido, talvez de ambos os lados, ou né, até de pessoas ligadas a esses partidos, a esses candidatos, e que tenham feito por conta própria até, né, que tenham feito as suas intervenções indevidas, ilegais. Mas acredito que outros fatores, eles são importantes para análise, né? Eu acho que é de uma miopia enorme considerar que foi isso que definiu a eleição. Eu acho que outros elementos, eles devem ser considerados nessa disputa, né? Como o discurso de eficiência administrativa mostrado pelo candidato Roberto Cláudio, que conseguiu, inclusive, chegar a parcelas da sociedade que ele não tinha chegado, alcançado no primeiro turno. Nesse segundo momento, o empenho, o envolvimento muito maior do governador do estado, que seguiu pela cidade, tornou-se até anedótico, seguiu pela cidade, visitando os bairros e pedindo apoio ao seu candidato. A migração de todos aqueles que se manifestaram no segundo
turno e que foram apoiar o Roberto Cláudio e também participaram ativamente dessa campanha no segundo turno, o isolamento do PT nesse segundo turno, né? Uma falta de sensibilidade, assim, no sentido de perceber que há toda uma insatisfação em um setor da cidade em relação à administração atual, que não se sentiu contemplada. Então, assim, há uma série de coisas que devem ser consideradas para que a gente possa fazer uma análise do que de fato definiu essa eleição. Então, atribuir somente a ilegalidades praticadas no dia da votação, eu acho que é de uma miopia enorme. Do mesmo jeito que eu disse em relação ao deputado Heitor Ferro, eu também digo em relação ao doutor Elmano de Freitas, né? Quer dizer, isso é antidemocrático, isso deseduca o eleitor, porque ele sabe muito bem como advogado, e tinha lá muitos colegas dele advogado, que se constataram, ou se pelo menos tinham indícios de crime eleitoral, tinham que formalizar a denúncia imediatamente à Justiça Eleitoral. E aí sim, se houvesse feito alguma denúncia, várias denúncias, ou pelo menos uma, para chegar e dizer para o eleitor, olha, nós denunciamos no domingo, às 3 horas da tarde, às 15 horas, que estava havendo compra de votos em tal parte, assim, assim, assim. A Justiça Eleitoral tem essa denúncia. Aí poderia-se até fundamentar. Acho que sem isso é deseducar o eleitor, não é? É dizer, é sair do ambiente realmente democrático. Mas dito isso, doutor, eu tinha trazido aqui o relatório, o resultado da totalização, e eu vi aqui que durante esses últimos dias as pessoas falaram muito sobre a quantidade de votos nulos, a abstenção, que foi muito grande no segundo turno, e os números aqui mostram que ela foi praticamente igual à do primeiro turno. Exato. E no primeiro turno, nós tivemos os candidatos à Câmara Municipal, que são realmente os incentivadores, os maiores incentivadores, né, de levar o eleitor à urna. Como a senhora avalia isso? Acreditava-se, inclusive, quando o primeiro turno foi finalizado, que haveria uma quantidade muito grande de votos brancos, votos nulos, de abstenções, o que não se concretizou, né? Nós vimos que o eleitor fortalezense, ele de fato foi às urnas, né? Eu acredito também, Edson, que da mesma forma que no primeiro turno eles se sentiram motivados a participarem da campanha, porque também estariam elegendo os vereadores, né? E o vereador está mais próximo, né? O vereador é aquele que está mais perto do eleitor. Mas nesse segundo turno também houve uma movimentação muito grande desses vereadores que foram eleitos, eles participaram ativamente da campanha, inclusive houve até vereador que se pronunciou na propaganda gratuita de televisão e rádio. Então acho que isso foi importante também para que o eleitor ele comparecesse às urnas. Agora, de uma maneira geral, Edson, assim, diferente do que ocorre em outras democracias, inclusive nos Estados Unidos, né, nós temos uma participação eleitoral no Brasil que é uma participação satisfatória, né? O brasileiro, de uma maneira geral, ele gosta de participar. Ele vota, não é porque ele sente essa carga pesada da obrigatoriedade, até porque do ponto de vista prático, essa obrigatoriedade nem é tão obrigatória assim. Então, o eleitor gosta de votar. Se pagar R$3 de multa, R$5 de multa, exatamente, muita gente pode pagar e não iria votar. E não iria né? votar, exatamente isso. Isso é uma falácia, essa história de dizer o eleitor, o brasileiro vai votar porque é obrigado. De forma alguma, né? Então, os números mostraram isso, né? De fato. Nós temos uma diferença apenas de 10 mil eleitores que deixaram de comparecer, que compareceram a abstenção no primeiro turno foi de 258 mil eleitores e no segundo foi de 268 mil. Diferença muito pequena. Em termos percentuais, é praticamente insignificante, né? Agora, esses votos branco é que eu não compreendo. Por que sair de casa para votar branco? Eu acredito anular que até se admite que foi um erro. Admite até que foi um erro. Né? É verdade. Mas não votar, sair de casa.
E o mais estranho é porque alguém vai ser eleito, né? E aí você não participou, não manifestou a sua escolha, né? Mas algumas pessoas realmente, por entenderem que nenhum dos candidatos apresentados, eles conseguem corresponder àquilo que ela acredita que seja o ideal de representação, acabam fazendo tomando essa posição, né? Fazendo essa escolha. Mas o fato é que nós temos que aprofundar a nossa democracia, né? O processo eleitoral é importante nesse sentido. Eu acho que o mais importante agora, já elegemos os nossos representantes, e o mais importante agora, Edson, é lembrar de todos os compromissos que foram assumidos durante a campanha. Eu acho que esse momento, o momento do eleitor, fortalecer a sua memória, lembrar daquilo que foi prometido e cobrar, né? Obviamente que quando há um controle social sobre a representação se torna muito melhor. Então, quando formos uma sociedade melhor, teremos também representantes melhores. Agora, como cobrar, doutora? Porque, na verdade, nós acabamos sendo muito omissos, né, com relação a isso. Quer em relação ao governo municipal, ao estadual e federal nem se fala. Como cobrar? Eu acredito assim que hoje há canais de participação, alguns exemplos bem-sucedidos disso, né? Inclusive a gente poderia, até estou lhe sugerindo pauta de programa, a gente poderia fazer uma discussão sobre o que alguns autores têm chamado de ciberdemocracia, democracia deliberativa. Há alguns exemplos importantes no Brasil nesse sentido, né? De gabinetes digital, em que a população, ela tem formas de participação real, né? Porque uma coisa é essa participação formal, que é garantida por lei, que de 2 em 2 anos nós vamos lá, escolhemos representantes. Uma outra coisa, essa participação real, que gera um sistema de recompensas para que as pessoas, de fato, possam participar dos processos decisórios fundamentais. A despeito de tudo isso, já que ainda não temos, né, esse nível de aprofundamento da nossa democracia, né, eu acredito que seja importante, hoje nós temos TVs instaladas nessas casas legislativas, acompanhar, né? Acho que não custa a gente dedicar um espaço do nosso dia para saber o que é que o nosso representante, o que é que o nosso vereador, o que é que o nosso deputado, o que é que eles estão fazendo lá nessas casas que são representativas do povo. A senhora só não falou no tipo de democracia, que até bem pouco era moda, né? A democracia direta. Bom, agradecendo a presença da senhora, doutora Carla Michele, nós estamos encerrando aqui o Questão Aberta de hoje. Até a próxima semana. Boa noite.